Ok. Alô, malta. Então, mais um episódio de Portuguesa de Raiz. Hoje vai ser assim, bué, tudo à toa, mas também é o costume. Vai ser muito baseado nas coisas que eu tenho aprendido agora neste último mês, naquilo que tenho feito. Vai ser muito tipo um bocado uma mistura daquilo que já temos visto no último ano, porque Portuguesas de Raiz já fez um ano, o que é muito fixe. E pronto, vai ser assim uma coisa misturada, muita conversa também, por isso vamos vendo ao longo do caminho, obviamente, como é costume também. Pronto. Então, hoje vai ser. Vamos focar um bocado nos ranchos folclóricos e na cultura popular, uh, tipo a tradicional propriamente dita. Vamos falar um bocado sobre o assunto, perceber o que é que implica a cultura popular, o que é que fizeram com a cultura popular, o que é que se faz com a cultura popular hoje em dia, as reinvenções um bocado também, o papel das pessoas que fazem essas reinvenções e pronto, acho que é isso. Por isso, vamos começar com o Arribamonte da Brigada Vitor Jara, que é o da fixe. Yeah. E voltamos a falar daqui a nada.
Bem, olha, não sei o que é que se passa com esta música. Vou só pôr outra, pronto. Não é grave. Ok. Pronto, não sei o que é que se passa com este track. Que estranho. Está-se bem. Pronto, olha, desculpem. Ai, já vou tratar do assunto. Pronto, ouvimos. Ouvimos o quê? Já nem sei bem. Eu queria ouvir as armas do meu Adolfo. Vamos ouvir, pronto. Deste lado, vá. Ai, as armas do meu Adolfi, ai, as armas do meu Adolfi, ai, são de pau de laranjeira, ai, são de pau de laranjeira, ai, quem houver de tocar nele, ai, quem houver de tocar nele, ai, há de ter a mão ligeira, ai, há de ter
Então, isto foi só assim, inicial. Eu já nem me lembro metade das músicas que eu pus. Que era para eu ter assim um tempinho para me organizar. Isto hoje vai ser muita conversa também. E vai ser muito focado na cultura popular tradicional, especificamente nos ranchos folclóricos e nos grupos tradicionais de música tradicional. Isto porquê? Porque eu tenho andado a ler muita coisa. E por causa da tese e da dissertação, neste caso. E tenho andado a aprender muita coisa também, o que é muito interessante. E aquilo que eu mais li agora neste último mês foi sobre a contextualização histórica do fascismo e tipo como é que o fascismo surgiu, como é que se instaurou, como é que permaneceu durante tantos anos e como é que a ditadura salazarista e fascista salazarista permaneceu durante tantos anos e como é que o fascismo utilizou e instrumentalizou a cultura popular para propagandear o Estado e para fazer propaganda do Estado. E então, tenho andado a aprender muita coisa. E uma dessas coisas é que a cultura popular foi efetivamente usada enquanto forma de propaganda, enquanto modo de propaganda e instrumento de propaganda do Estado. Isto porquê? Porque ao tornar o povo, ou a imagem do povo, uma coisa específica, estratificada, fechada, tipo homogénea, através da cultura popular, obviamente, mais facilmente se controlava aquilo que o povo podia ou não fazer. Ou seja, como era suposto o povo ser assim, as pessoas eram assim porque tinham de ser assim e era assim que tinha de ser. E por isso, muitas vezes, aquilo que as pessoas dizem de... Quando às vezes, por exemplo, agora que já estou a fazer o trabalho de campo e já estou no terreno e estou a comunicar com as pessoas, aquilo que as pessoas mais me dizem é fazia-se assim porque... Eu fazia assim porque se fazia assim. Eu fazia assim porque aprendi a fazer assim porque me ensinaram a fazer assim. Quando, na verdade, tipo, aquilo era uma coisa instaurada e era uma coisa completa e era uma instituição, era uma coisa institucionalizada e que era completamente instaurada e implementada na mente das pessoas e na forma de pensar. E é por isso mesmo que as formas ou as expressões de cultura popular são tão importantes de ser faladas atualmente, mas principalmente porque é que é importante falar delas no seu contexto, ou seja, no contexto de um fascismo, no contexto de uma instrumentalização da cultura popular, num contexto de exploração, num contexto de colonialismo, no contexto dessas coisas todas que são, que aconteceram e que são factos históricos e que nós temos de reconhecer. Por isso, antes de eu continuar a falar, vamos ouvir assim. Pronto, isto hoje está a ser muito focado nos ranchos folclóricos e vai ser mesmo muito focado nas expressões mesmo tradicionais, populares, porque eu quero mesmo que se perceba a forma como estas pessoas falam, não só aquilo que dizem nas letras, mas, ou seja, esta expressão alegre e esta alegria instaurada e institucionalizada também. Sim, e porque de facto era isso que eles tinham de ser, tinham de ser alegres e o cantar e o dançar era aquilo que lhes dava alegria, mas tinham de ser alegres e tinham de dançar e cantar e isso tudo precisamente porque era uma forma de se distraírem das coisas que sentiam e das dificuldades que passavam. E isso também foi uma forma de instrumentalização da cultura e pronto. Vamos ouvir um corridinho Algarvio e vamos ouvir mais uma música de um rancho e depois voltamos a falar. Quer dizer, voltamos a falar se eu conseguir... Oh não! Pronto. Não sei o que é que está a passar hoje. Pronto, enfim. Pois deste lado está a dar. Pronto, está-se bem. Até já. À porta da belandrona, pum, cheirava bacalhau assado, ding-ding-ding, dá-lhe, 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 ding-ding-ding, dá-lhe, dá-lhe, dá. Na verdade isto é a versão do Foi Almeida, ela que eu não quem queria o ouvir. assou. Isto está a ser o causa hoje, desculpem, malta. Exato.
é lavada no mar alto, à sombra do... Ups. Desculpem. Bem, isto hoje está a ser mesmo caos. Enfim. É o costume também, na verdade. Pronto, cortei-vos o canto alentejano, na verdade. O já lá vem embarcar a vela, uma coisa assim. Isto hoje está bem desorganizado porque eu estive a trabalhar até há bocado e não tive tempo para organizar isto muito bem. Mas não é grave. Pronto. Vamos conversar um bocadinho outra vez. Basicamente, aquilo que eu vos trago hoje são conjuntos um bocado desorganizados, obviamente, mas conjuntos de expressões de cultura popular, neste caso de expressões culturais tradicionais de cultura popular, ou populares neste caso. Porquê? Porque de facto há que perceber que a forma como o discurso era construído à volta da cultura, não só na institucionalização, ou seja, as instituições que faziam com que isto acontecesse e que projetavam a cultura para fora, tanto na altura como agora, como também, já não sei o que é que ia dizer, já me perdi a meio da frase, mas pronto. Caos, desculpem. Enfim, pronto. Eu só quero mostrar como é que as várias instituições instrumentalizaram a cultura das várias formas, ou seja, nos vários setores, ou seja, Estado, ranchos, organizações, associações populares, movimento associativo, e tentar fazer uma comparação sobre como é que era antes e como é que era agora, e os vários atores e impulsionadores da não é despolitização, mas da desinstrumentalização da cultura popular. Como os artistas que não são contemporâneos, mas, por exemplo, tipo, os grandes artistas dos anos 70, 70, 80, 60, 70, 80, Zeca Afonso, o Fausto, e é um bocado isso que eu também vos quero mostrar aqui desta forma. Ou seja, vamos, então, agora sim, que já vos mostrei algumas músicas dos ranchos e coisas assim, eu pareço louca, eu sinto que às vezes pareço louca, mas pronto. Já que já ouvimos algumas dessas músicas, vamos perceber como é que, de facto, historicamente, o Estado instrumentalizou a cultura popular, e depois perceber como é que foi o processo de desinstrumentalização e perceber como é que chegámos ao que temos hoje, que são os artistas contemporâneos a reinventarem a cultura popular e a fazerem música contemporânea com base na cultura popular. Depois as misturas e remisturas que existem pelo contacto que existe entre as culturas, o que é sempre bué da fixe, porque o multiculturalismo é super importante, principalmente para a manutenção e para a reinvenção da cultura popular. E depois também a questão dos vários artistas que pegaram naquilo antes do 25, ou seja, não só antes do 25 de Abril, mas durante o processo revolucionário, ou seja, pré-25 de Abril e pós-25 de Abril, como é que eles desinstrumentalizaram a cultura do ponto de vista do fascismo, ou seja, desinstrumentalizaram no sentido de fizeram o contrário daquilo que o fascismo fazia, né? que era instrumentalizar a cultura popular para controlar as pessoas, e como é que esses artistas também usaram essas expressões culturais populares para reivindicar a cultura para o povo, ou para reivindicar a cultura para o povo. Porque, de facto, essa reivindicação já existia, simplesmente não no âmbito e naquilo que as pessoas percebiam e sabiam. Pronto. Então, acho que agora vamos só falar mesmo, que é para eu não me perder no pensamento e saber o que é que eu tenho de dizer. Pronto. Como é que o Estado fascista instrumentalizou a cultura popular? Pronto. Em 1933 surge o SPN, o Secretariado de Propaganda Nacional, encabeçado por António Ferro, que é bastante conhecido, o jornalista que tomou conta do Secretariado de Propaganda Nacional e que criou, de certa forma, a imagem que Portugal teve durante o fascismo, e que foi muito importante, não só, ou seja, esta imagem não só interna, mas também externa, ou seja, internacional, e a forma como ele conseguiu normalizar aquilo que estava a acontecer e normalizar as coisas que se estavam a fazer. Pronto, foi uma figura importante negativamente, ou seja, foi central nesse aspecto.
o voice crack, foi central nesse aspecto e pronto, foi quem de facto impulsionou, a pedido de Salazar, obviamente, foi quem impulsionou esse movimento da criação desta forma de propaganda e de manutenção da memória popular e controle da memória popular. Para que isto acontecesse, houve vários fatores, obviamente, mas um desses fatores foi o FNAF, que eu agora não vos sei dizer se aquilo que eu estou a dizer está correto, ou seja, se a sigla está correta. FNAF, acho que na minha cabeça, agora tenho de a confirmar, mas acho que era a Federação Nacional das Associações Folclóricas, ou uma coisa assim, associações de folclore, uma coisa assim. Tenho a ideia que era assim, uma cena que é isso que significa, mas posso sim confirmar e posso-vos dizer. E o FNAF, ou a FNAF neste caso, foi muito importante, porque foi quem instaurou os ranchos folclóricos. E depois, para além da FNAF, né, ou seja, desta instituição nacional que existiu e que se instaurou, temos também aquele grande movimento que houve da aldeia mais portuguesa de Portugal e aquilo mais português de Portugal e isso, aquilo e o outro. E esta questão da aldeia mais portuguesa de Portugal fez uma coisa muito importante. Eu, por acaso, queria mostrar uma música tipo regional, mas acho que não tenho aqui. Ou se tenho, vai ser difícil encontrar. Mas esta competição da aldeia mais portuguesa de Portugal o que fez foi criar uma competição local e regional entre as várias comunidades dos vários sítios, ou seja, entre concelhos, entre freguesias, entre aldeias, de se provar que aquelas pessoas eram as mais portuguesas e que tinham imenso orgulho nacional, o que é uma coisa esquisitíssima, mas pronto. Ou seja, de forma a salvar a mentalidade portuguesa que existia na época e de forma também a controlar a população, aquilo que o SPN fez e aquilo que o Estado fez foi motivar a população, motivar o povo a ser orgulhoso de si mesmo e a rejeitar completamente tudo o que fosse diferente e a sentir-se orgulhoso na sua pele e a sentir-se orgulhoso da sua terra e orgulhoso da sua condição. E sinto que ainda hoje há muito este, principalmente no interior, obviamente sempre no interior QB, ou seja, nas aldeias mais como é que se diz? Mais isoladas, mais invisibilizadas, que não têm tanto contacto, não têm tanto apoio, há muito esta ideia do orgulho na terra, ou seja, apesar das condições completamente desumanas que existiam e apesar destas coisas todas que estavam a acontecer na altura, da pobreza, da fome, do desemprego, das péssimas condições de trabalho, das jornadas com mais de 8 horas, das jornadas de sol a sol, tudo isso que acontecia, apesar disso tudo, era tudo ok, porque somos ali, acontece ali, e é a nossa terra e temos de ter muito orgulho na nossa terra. E isto é muito uma mentalidade que ainda se mantém hoje em dia, digo eu, daquilo que eu tenho andado a perceber. Que existe mesmo este orgulho regional e este orgulho local de ser daqui, ser dali e de se identificar com isso e com aquilo e de fazer parte de uma comunidade específica. Isso acontece, por exemplo, muito no Alentejo, em que toda a gente diz que eu sou alentejano, eu gosto de ser alentejano, sou do Alentejo, pronto, essas coisas todas. E que depois esse sentimento vem quase de um orgulho imenso nacional. Pronto, não vou dizer que é infundado e que não tem fundamento e que não tem razão. Pronto, pode ter, né? Principalmente para estas coisas todas que eu tive agora a dizer, né? Tipo, fazer parte da terra, fazer parte da comunidade, estar instaurado e pertencer àquele sítio e de crescer naquele sítio, sim, isso nesse caso é justificado. Mas também acontecia esta coisa de levar este orgulho local e regional quase a uma coisa ultranacionalista, de eu sou alentejano, sou português, e que é uma coisa um bocado assustadora, porque nem sempre tem de estar associado e nem sempre tem de estar ligado umas coisas às outras. Mas pronto, acho que houve de facto muito esta instrumentalização do orgulho nacional na sua terra e na sua região, isto também para mostrar exteriormente e internacionalmente, porque como sabemos, historicamente, a imagem de Portugal para fora, por causa de todas as situações das colónias e do colonialismo, não era de todo muito boa, normal, muitíssimo natural e muitíssimo válido também.
E nesta ação de rebranding quase de Portugal enquanto um país super à frente, porque tipo, já não são colónias, são territórios ultramarinos e essas coisas todas nojentas que se disseram e que se propagandearam. Pronto, obviamente que aqui no meio também veio esta necessidade de potencializar e de automatizar o orgulho nacional, tipo, ao máximo. E também foi um bocado por isso que surgiu esta coisa da aldeia mais portuguesa de Portugal e isto e aquilo, os concursos que se fizeram e principalmente esta coisa do rancho folclórico. Também houve outra questão, isto relativamente aos ranchos folclóricos, foi quanto mais distraídas as pessoas estivessem, mais fáceis eram de controlar. Ou seja, há duas questões aqui na instrumentalização da cultura popular. A primeira é essa questão da homogeneidade, ou seja, de tornar o povo um grupo, uma coisa coletiva, ou seja, não é um instrumento que eu quero dizer, é um ser coletivo, yeah. Ou seja, tornar o povo um ser coletivo de forma a que não existisse quaisquer divergências, ou seja, as pessoas tinham de ser assim, o povo tinha de ser assim, e era assim que as coisas faziam, porque somos todos um, e somos todos portugueses, e somos todos, temos imenso orgulho nacional, ou então se não fossem todos portugueses, neste caso, pronto, era muito associado aos portugueses, mas, por exemplo, se não fossem todos alentejanos, pelo menos eram todos portugueses, e havia sempre esta identidade com alguma coisa, e esta associação identitária a alguma coisa. E pronto, isso é central na atividade do SPN, do Secretariado de Propaganda Nacional, e principalmente neste rebranding, nesta popularização. Não é popularização, eu nem estou a encontrar a palavra certa que eu quero usar, mas é tipo para esta mudança de imagem pronto, de Portugal e do fascismo, e para mostrar que pronto, sim, havia fascismo, mas tipo, as pessoas estão bem contentes porque cantam e dançam e há bem orgulho nacional e tipo, pois era só uma forma de controlar, e nós temos de ter noção de que de facto era só uma forma de controlar a população. Pronto, o que é que eu tenho mais sobre isto, para dizer sobre isto? Pronto, essa questão da instrumentalização da cultura, eu vou-me perdendo no pensamento, vou andando para trás, vou voltando para a frente. Pronto, Ana Margarida, acho que é um bocado normal. Acho que também, pronto, eu estava a falar da instrumentalização da cultura popular, isto por causa da questão do orgulho nacional e, pronto, a questão da imagem exterior, mas eu ia dizer qualquer coisa mais, já nem sei bem. Da homogeneização da população. Ou seja, o que é que criar um ser único, homogéneo, como o que fizeram com a cultura popular, ou com o povo neste caso, permite? Permite que, como é assim que se faz, não se pode fazer diferente. E permite também que se controle as divergências que existem e as adversões? As divergências que vão existindo dentro daquele grupo específico. Ou seja, a partir do momento em que se torna a cultura popular, em que se vê o povo como uma coisa singular, divide-se o povo. Isto porquê? Porque não havendo espaço para divergências, nós somos todos somos iguais, mas estamos separados uns dos outros porque não nos podemos associar, não nos podemos organizar, não nos podemos coletivizar, porque aquilo que existe já está feito, ou seja, temos os ranchos, temos os grupos formais e informais de folclore, temos pronto, essas coisas todas, e essas associações tecnicamente formais e associadas àquilo que era a atividade do SPN e àquilo que o SPN queria que fosse feito, e àquilo que a FNAF também queria que fosse feito e que existisse, e por isso não podia haver divergência, não podia haver uma pessoa que queria, em vez de cantar a sua terra, cantar a terra do lado. Não podia haver qualquer tipo de movimento e ação divergente daquilo que era considerado o povo enquanto ser entidade singular. Pronto. Sim, acho que era isto que eu queria dizer. Ou seja... Enfim. Pronto. O controle do povo e da população também vem muito desta
deste controle também da própria cultura popular. E eu, ainda há uns dias, contexto, eu agora, do trabalho que eu estou a fazer para a música portuguesa, a gostar dela própria, estou também a escrever alguns textos sobre os vídeos que vejo, ou seja, daquilo que existe na base de dados. Eu vou partilhando os vídeos nas redes sociais e vou também escrevendo os textos que estão a acompanhar os vídeos. E está a ser um processo muito fixe, porque eu estou a conseguir tipo, tirar da cabeça aquilo que eu tenho e passar para uma coisa concreta e ter aquilo tudo escrito. E opa, é bem bom, porque eu gosto muito daquilo que trabalho e gosto muito daquilo que estudo e tenho liberdade total para escrever aquilo que eu quero. Claro que dentro daquilo que é suposto, né? No sentido daquilo que é real, e não vou para lá estar a mentir. Mas ainda há uns dias eu escrevi um texto sobre a religião e a forma como a religião foi também instrumentalizada pelo Estado Novo como forma de controlo da população. E há um facto muito engraçado relativamente ao intrudo que fala também precisamente sobre isto, ou seja, o facto de o intrudo, para quem não sabe, pronto, o intrudo é o carnaval tradicional português e era visto como 3 dias, 3 a 5 dias, pronto, depende, porque era a terça-feira do intrudo, depois o domingo e não sei se era a segunda-feira agora. Não, porque a segunda-feira é a segunda-feira magra. Bem, isto está a ser caos. Enfim, pronto, mas são aqueles 3, 4 dias que calham no carnaval, mas que são o intrudo. E eram 3, 4 dias por ano que as pessoas tinham a possibilidade de se passar todas da cabeça. De ir contra as regras, de ir contra o que era respectável, de ir contra a norma, de ir contra as regras sociais, de fazer travessias? Sei lá, de se meterem uns com os outros e de serem... não é maldosos que eu quero dizer, mas é tipo... pronto, de fazerem as coisas como queriam sem terem de ligar às normas que a sociedade lhes impunha. E, neste caso, a sociedade, nomeadamente a religião, não é? Porque o intrudo é um feriado religioso também e que está muito associado à religião. E por isso eram ali 3 ou 4 dias em que as pessoas podiam só não agir como o povo, né? Ou seja, não agir como a ideia e a imagem ideal que foi construída da população portuguesa e da cultura popular, e ir contra as regras todas e ir contra aquilo tudo. E isto é uma forma de resistência e nós temos de olhar para isto como uma forma de resistência também. Agora já não sei porque é que eu peguei no intrudo, mas não faz mal. Acho que... por causa da instrumentalização da religião. Exato. Pronto, ou seja, porque é que a religião era também uma forma de controlar a população? Precisamente porque ao manipular completamente aquilo em que as pessoas creem, também se manipula aquilo que elas fazem, aquilo que elas dizem, aquilo que também elas vão acreditar e vão reproduzir na sua vida. E isto também é uma forma de controle e de controle e de opressão e de repressão, precisamente porque não damos espaço para as pessoas conseguirem construir uma identidade, conseguirem construir um modo de pensar, conseguirem construir e criar pela sua cabeça aquilo que querem e pensarem naquilo que querem. E por isso é que o intrudo também tem um papel muito importante de resistência no âmbito da religião e da cultura popular. Ou seja, há várias expressões populares que eram de facto formas de resistência, nomeadamente os cânticos de trabalho, que também podemos tocar nisso. Aliás, podemos tocar nisso daqui a nada, porque eu tenho aqui música fixe para isso. E pronto, ou seja, apesar de existir este controlo e esta repressão e... eu queria dizer mais uma palavra, mas já não tenho. Mas pronto, este controle, esta repressão da população através da cultura popular e através da religião e através de tudo aquilo que foi instrumentalizado, todas as expressões de cultura popular, porque a religião, em certa parte, também faz parte da cultura popular, mas pronto, apesar de haver este controle todo dos vários instrumentos do Estado, ou da instrumentalização do Estado da cultura popular, isto está a ser bem confuso, desculpem. Havia na mesma formas de resistência. E é também nisso que eu quero pegar. Ou seja, acho que é importante nós olharmos para a cultura popular de uma forma holística, ou seja, tentar avaliar os vários pontos. E depois também é muito importante, quando se olha para a cultura popular, também é muito importante olhar para estas formas de resistência, que é precisamente aquilo que eu faço e aquilo que eu estudo. E por isso agora vamos ouvir 2 músicas de trabalho
Não na versão de tipo grupos né, tradicionais. São grupos que fazem reinterpretações de músicas tradicionais. Vamos ouvir A Moda da Tosquia e o Cor das Maçadeiras. Yeah, A Moda da Tosquia das Crua. É isso que vamos ouvir agora. Ya, meu amor, se tu fores